Olá, começa agora o nosso encontro político e hoje nós vamos conversar com Chico Vasconcelos. Chico é PMDBista, é jornalista e candidato a prefeito de Camamu e vai nos contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional e sobre os seus planos para o município. Seja bem-vindo, Chico, ao Encontro Político, programa do blog do deputado Lúcio Vieira Lima. Olha, eu fico muito honrado de estar aqui no blog do Lúcio, ser entrevistado por você, porque eu acho que o espaço, eu como sou jornalista, o espaço do debate, da entrevista é a coisa mais importante e mais democrática desta campanha. Chico, você tem uma história riquíssima, é jornalista e já participou de várias campanhas políticas por todo o país. Conta um pouquinho mais pra gente. Olha, eu na realidade, a minha vida toda foi fazer política, porque eu nasci numa casa política. Meu pai eu nasci, a minha casa era PSD, que era o de Juscelino, depois virou MDB. O MDB de Camamu, naquela época da ditadura, foi um dos primeiros MDB, 1966. E eu vim estudar em Salvador, eu me tornei jornalista, mas nunca abandonei a política. E a primeira campanha que eu participei verdadeiramente foi em 78, se não me engano, de Rômulo Almeida, quando eu me filiei ao PMDB para trabalhar junto, naquela época, na campanha da juventude do PMDB. Depois, em 82, fui para a campanha de Roberto Santos e Valdir Pires. 85, na campanha de Mário Kerr para prefeito. Eu era jornalista, ajudava na campanha. Tudo muito voluntário, tudo muito trabalho, porque campanha naquela época, minha gente, você entrava com garra, com a defesa do partido, você não entrava para ganhar dinheiro. Mas nesse período eu achei importante trabalhar já como profissional e comecei a ter o meu primeiro trabalho como profissional, foi com um deputado do PMDB chamado Jaime Mascarenhas. Daí em diante, eu montei uma empresa com o Emiliano José, que hoje é deputado federal do PT, uma empresa de marketing político, e já fizemos, 89, 90, 92, fizemos campanha de PMDB de Camaçari, que foi Humberto Helleri, fizemos de Saulo Pedrosa Barreiras e tantas outras. Mas em 94 eu tive que sair da Bahia para ir embora para São Paulo, que eu tive uma filha que teve um câncer na época, no fêmur. Eu fui embora para São Paulo para salvá-la. E lá, através de um deputado federal do PMDB, ex-deputado, um grande deputado, secretário da Constituinte, Marcelo Cordeiro, fui apresentado ao Horácio Quércia. E me tornei amigo e entrei na campanha, e me tornei um profissional de marketing político. Eu fui trabalhar primeiro na campanha dele de presidente, naquela campanha difícil contra o Real. Depois daí em seguida, eu fui trabalhar logo depois na campanha do Lula, como chefe de reportagem da campanha do Lula, de 98. Mas antes eu queria lembrar uma coisa. Em 97, como jornalista, junto mais 3 colegas, eu criei um negócio para mim que vai ficar na história do jornalismo brasileiro, foi a revista Caros Amigos, que eu sou fundador, primeiro editor da revista. Que era uma revista de jornalismo combativo brasileiro. Saí um ano depois, por divergências editoriais, ideológicas, porque tem algumas questões que eu não aceitava. Em 98, como eu falei, fui para a campanha de Lula. 2000, voltei a trabalhar com o Quércia e fiquei durante 4 anos como coordenador de comunicação do PMDB de São Paulo. Depois eu fiz campanha de deputados em São Paulo, vários prefeitos, alguns do PMDB, como Baleia Rossi, que hoje é presidente do PMDB de São Paulo, de outros partidos, como Tuga Gerami, do PDT de Bauru e etc. E nesse período aí, 2005, se não me engano, que eu estou aqui, eu fiz a campanha do desarmamento, do não, parte impressa do desarmamento. Logo depois eu fui convidado para fazer campanha no Peru, fiz de Lourdes Flores para presidente, e voltei para o Brasil. E aí resolvi voltar, morar na Bahia.
nasceu uma filhinha minha pequena e vim morar na Bahia. E aqui na Bahia, quando cheguei, montei uma empresa de marketing político e fiz um monte de campanha. A de prefeito passado eu fiz umas 12 a 15. Dei sorte e com a ajuda deles, profissionais, que a gente sempre ajuda, eu consegui ajudar a eleger, disso aí, consegui eleger 8. Uma delas que eu não consegui ganhar, mas foi a mais bonita, que foi a do PMDB de Luiz Eduardo. Nós fomos literalmente garfados, perdemos por menos de 100 votos. E agora, de uns tempos para cá, eu, como sou já fazendo livro, revista, assessoria de imprensa, eu voltei a andar, que eu nunca saí de Camamu, e lá na minha terra eu passei a encontrar o povo com autoestima lá embaixo. E meus amigos contemporâneos de escola, de faculdade, contemporâneos de trabalho, passaram a me convidar, a me convocar para eu ser candidato. Imagina que eu sou filiado ao PMDB desde 1978. E só agora que eu fui candidato. Saí candidato porque eu acho que minha terra precisa de alguém que vá cuidar daquela terra com carinho. E por isso é que eu sou candidato pelo PMDB, que é o único partido que eu tive na minha vida. É o único partido onde eu nasci. Eu nasci quase que literalmente. A minha casa era uma sede do PSD, depois do MDB. E meu irmão já foi vereador, vice-prefeito pelo PMDB em Camamu. E eu agora estou aqui nessa batalha e espero sair vitorioso. Ô Chico, e como se deu o ingresso na política partidária, especialmente a escolha pelo PMDB? Olha, a relação com o PMDB, e como eu falei anteriormente, eu nasci PMDB, eu nasci MDB, virei PMDB. Eu sou filiado ao partido, como eu disse, desde 78. Quer dizer, já vai há um tempo. E eu nunca me desfiliei. Eu nunca saí, nunca tive outro partido, nunca procurei outro partido, porque eu sempre acreditei e sempre defendi que o PMDB foi o partido da resistência democrática, foi o partido que criou essa Constituição que está aí no Brasil. Se hoje a gente pode estar todo mundo falando, se hoje existe PT falando, se hoje existe PSDB falando, esse povo todo falando, é porque teve o PMDB, que era o MDB, que enfrentou a Arena na época. Se não existisse o MDB, depois o PMDB, não existiria essa eleição que está aqui. Eu sou do tempo que a eleição de botava o retrato 3x4 do candidato, porque não havia o que falar, não podia falar pela censura. Então, que eu não poderia jamais ser candidato em outro partido. Primeiro, pela minha história pessoal, inclusive profissional, que eu sempre trabalhei como profissional de marketing dentro do PMDB, principalmente em São Paulo. E aqui na Bahia, com o Valdir Pires, do tempo que ele era PMDB, com o Roberto Santos, com o Mário Kertz, do tempo que eu vivia aqui na Bahia. E na minha terra, com Milton Santos Silva, que foi prefeito do PMDB, meu irmão de vice, em 88. Você vê que eu vou lembrando de tanta coisa, que a gente vai falando, vai lembrando. Porque a minha história com o PMDB, eu caminho um paralelo ao PMDB. A minha vida política é no PMDB. Eu nunca fui filiado a nenhum outro partido. Então, o fato de ser candidato, eu acredito que se existir outra vida, meu pai deve estar lá, e minha mãe, que foram PMDBistas históricos, MDBista e PMDBista históricos, eles devem estar lá felizes lá no outro, se existe uma outra esfera, se existe um outro mundo, porque o filho dele, as minhas irmãs, porque o irmão dele, a minha irmã que é falecida, porque esse irmão está lá hoje levantando a bandeira que o velho sempre levantou. Em Camamu, ser ficha limpa em Camamu, na minha terra, ser PMDB. Todos os outros partidos têm candidatos indeferidos pela justiça, todos. O único partido que tem candidatos com a ficha limpa é o PMDB. E para mim é uma honra, para mim é uma glória, para mim é uma satisfação, sabe lá Deus amanhã, meus filhos, meus netos, amanhã dizer, meu pai foi candidato na terra dele que ele ama tanto e foi o único candidato ficha limpa. Ô Chico, aproveitando que você tocou nesse assunto, explica melhor pra gente o que é que está acontecendo em Camamu, porque você é candidato numa situação inusitada, né? O único candidato que a justiça efetivamente liberou. Explica isso pra gente. Olha, lá em Camamu é fácil. Primeiro tem o site do TSE. Todo mundo entrou lá, www.tse.org.br, você vai ver a vida de Camamu. Camamu se inscreveram 5 candidatos. 3 deles ex-prefeitos. Eu nunca tinha sido candidato e uma moça que tinha sido candidata a vereadora pelo Democrata. Ela foi deferida por questão de prestação de conta de campanha de vereador não feita.
Os outros 3 foram indeferidos porque foram cassados, porque tiveram problema com a justiça eleitoral, problemas com a administração pública dele. Basta dizer que Camamu, há 20 anos, que tem prefeito, 4 deles foram cassados. O que não foi cassado, que é o atual prefeito, por exemplo, deixou 7 meses sem pagar a folha de pagamento. Então, pela lei, vamos dizer, pela justiça, não sei como é que classifica, pela 78ª zona eleitoral em Camamu, a justiça que conhece os candidatos, Camamu só tem um candidato. Um deles recorreu ao TRE, o TRE manteve a decisão do juiz, o outro recorreu ao TRE e conseguiu o direito, mas um outro candidato já recorreu para o Tribunal Superior Eleitoral, ele está também aguardando o julgamento, e uma outra deve ser julgado hoje ou amanhã. Na verdade, em Camamu, pela lei ficha limpa, só tem um candidato, que sou eu. Eles podem até fazer, é bom lembrar que eles podem usar aquela estratégia que eles usam, ficar fazendo campanha até em cima da hora, depois trocar para manter o nome e entrar um outro candidato, para enganar o povo. E o povo tem que ficar atento a isso. Camamu, é bom que se diga, só tem um candidato ficha limpa, que é Chico Vasconcelos, neste momento. Basta entrar no site do TSE para qualquer pessoa ver. Qualquer computador de casa você pode ver isso. Ou ligar lá para o cartório, lá para a Justiça Eleitoral de Camamu e consultar. E Camamu, Chico? Qual é a Camamu que, elegendo-se prefeito, você vai encontrar em 2013? Olha, Camamu está abandonada. Camamu é uma cidade que o povo, como eu falei anteriormente, está com autoestima na sola do pé. Camamu é uma cidade, quem não conhece, eu queria que todo mundo fosse conhecer Camamu, que é uma cidade, o Brasil tem 3 baías, Baía de Todos os Santos, Guanabara e Camamu. Lá é a única que não está poluída. É um lugar que tem uma beleza natural maravilhosa. É um lugar que tem uma história riquíssima. Camamu, Salvador, Porto e Olinda são as 4 cidades que se parecem, que tem cidade alta e cidade baixa. Camamu tem essas praias maravilhosas, Camamu tem uma história de vida maravilhosa. Para dizer só, a Igreja Católica de Camamu, Nossa Senhora da Assunção, vai fazer 400 anos de vida. A paróquia de Camamu vai fazer 400 anos. 400 anos não é 400 dias. E Camamu tem uma história riquíssima, é uma história de um povo apaixonado como eu. E o que essa cidade que a gente vai encontrar, eu acredito que com 1 ano a gente muda a cara daquela cidade, com 2 a gente evolui, com 3, com 4, sabe lá Deus. Nesse nosso mandato de 4 anos que a lei permite, nós vamos transformar Camamu uma cidade que tenha educação para todos com qualidade, que tenha saúde 24 horas para as pessoas, que tenha respeito pelos mais velhos, que é uma coisa, que o esporte de Camamu seja valorizado e que o turismo seja grande arma, grande força de entrada, grande atração de recursos de negócio para Camamu. A grande fonte de emprego de Camamu hoje ainda é a agricultura e o comércio, mas com certeza vai ser o turismo, porque não é à toa que uma cidade daquela é conhecida no mundo inteiro. Se você bater na Google a palavra Camamu, você só vai ver praia. E por incrível que pareça, a cidade não tem nenhum atrativo para segurar o turista na cidade. Ele pega uma lancha, vai para a praia, a cidade virou ponto de partida ou de chegada. Não de conhecer a história daquela cidade, uma cidade que tem muita história, uma cidade que tem fontes riquíssimas, aquelas fontes do tempo que tem 200 anos, feitas pelos padres franciscanos, que você viaja para a Europa para visitar fontes. Lá está tudo abandonado. E a gente vai cuidar daquele patrimônio histórico, vai cuidar daquele povo, vai cuidar daquela gente. E vai fazer tudo com aquele povo, bata no peito e diga assim, eu tenho um orgulho de ser filho de Camamu, que eu tenho. Chico, você lançou sua campanha com um grande evento, com grande participação popular, inclusive o deputado federal Lúcio Vieira Lima esteve lá em Camamu participando do evento. Conta pra gente, de lá pra cá, como é que tem sido a aceitação, como é que tem sido a recepção das pessoas? Olha, eu já me considero um homem feliz e realizado. Eu já me considero como pessoa, como profissional, como pai, como filho de Camamu, realizado. Basta dizer que meu nome é Chico Vasconcelos, as pessoas mais simples, os estudantes, as crianças na rua, eles tiraram meu Vasconcelos, hoje meu nome em Camamu é Chico Ficha Limpa.
Eu passo, os meninos passam com a moto, eles buzinam, ficha limpa. Olha, e o nosso trabalho, como eu tenho uma ficha limpa, eu vou de casa em casa falar com as pessoas. Meu trabalho está sendo assim, de casa em casa, uma campanha limpa, respeitando os direitos da lei, respeitando a lei eleitoral. A gente não tem camiseta, não dá camiseta, não dá gasolina para ninguém, não compra ninguém. A nossa campanha, a gente sai de casa em casa, conversando com as pessoas. Ainda ontem, eu visitei um bairro pobre lá, chamado Movimento Bairro Sem Teto, as pessoas que invadiram uma área de um cidadão lá. E eu fui de casa em casa. Sabe o que é que eles querem? Eles querem apenas o direito de morar, o direito de ter uns pedaços de terra para morar, um chãozinho. Porque como eles não são reconhecidos, não é registrado, eles não têm luz, a água a Embasa botou, mas não tem luz, que a luz tudo é gato. Mas eles querem o quê? Eles querem carinho. E o que eu estou fazendo, a visita de Lúcio lá foi fundamental. Foi fundamental. Lúcio, em Camamu, hoje é um cara reconhecido como um amigo de Chico, como um amigo do PMDB de Camamu, e como aquele candidato que teve lá na hora, no começo. Porque é aquela história, quem chega primeiro na fonte bebe água mais limpa. Eu confesso a você que hoje, quando eu discuto lá como é que vai ser o futuro de Camamu político, eu como prefeito, as pessoas dizem assim, graças a Deus, você tem um deputado como Lúcio que está ao seu lado. Você tem um deputado que está ao seu lado. Você tem um cidadão que é vice-presidente da Caixa, que coincidentemente é irmão do Lúcio, que é o Gedel, que é um cara de garra, um cara de fibra, é um cara que o pecado que ele cometeu quando era do Ministério foi trabalhar mais pela Bahia. E os caras que estão falando, reclamando aí, criticaram porque ele gastou mais dinheiro, investiu mais, trabalhou mais pela Bahia. Então eu acredito que esse nosso trabalho, acima de tudo, é um só erguimento da marca PMDB, do partido PMDB. Esse partido que lutou, que meu pai lutou, que eu me criei, que eu nasci. E com certeza nós todos vamos estar lá comemorando lá no dia 7 à noite a vitória da gente. Eu acho que vai ser a maior festa de Camamu. Eu acredito, pela garra das pessoas, vai ser a maior festa. E o que é interessante, minha gente, é que você passa numa casa, ontem eu fui em algumas casas que tinha na porta a propaganda do outro. Aí eu ficava com receio de entrar, para não... Aí você via a pessoa chegar da janela e chamar, Chico. Aí eu entrava assim e dizia, não se preocupe não, isso aqui foi eles que botaram. A gente vai votar em você, porque você é ficha limpa. E isso está na boca do povo. Eu caminhando ontem no bairro chamado Bairro Sem Teto, dos Sem Teto, um senhor doente das pernas, ele me procurou para dizer, olha, dê um jeito de eu ir votar, porque eu não posso ir caminhando, o senhor me ajuda a me levar para ir votar? Aí eu perguntei, porque eu pergunto quando o cara fala que vai votar em mim, um homem, uma mulher, um jovem, eu pergunto por que você vai votar em mim? E ele falou, eu vou votar em você porque você é um candidato barra limpa. Ele não sabia dizer ficha limpa, ele dizia barra limpa. Eu acho que aquilo me emocionou. E eu disse para ele, olha, eu vou falar, o senhor vai votar, a justiça vem lhe buscar aqui, porque o senhor tem direito a ser levado para ir votar. Porque o senhor é uma pessoa, se não me engano, ele é tetraplégico, não saía da cama. E ele dizia assim, eu quero votar no senhor. Então, eu quero dizer que aquilo me deu a honra, aquilo me emocionou muito. Saber que um cidadão que não entendia nem bem o que é ser ficha limpa. Ele sabia que era ser limpo e votar em mim. Então eu digo que eu, como PMDB, eu carrego comigo essa marca 15, que é a marca do partido Ficha Limpa de Camamu. Qualquer pessoa de Camamu, você pode fazer qualquer pesquisa. Eu ouço na rua o cidadão dizer assim, Chico, eu estou louco que meu candidato não saia porque eu quero votar em você. Eu não quero carregar nas minhas costas o nome de ficha suja. Eu quero botar no meu peito o 15, a marca que é a sua marca dos ficha limpa. Realmente, Chico, é uma honra muito grande para sua família, para o município de Camamu e para o PMDB ter um candidato como você, com a sua história, com a sua trajetória. Mas vamos aproveitar, Chico, que hoje em dia a juventude está tão desacreditada nos políticos, né? Os políticos estão com a imagem tão ruim. Fala pra gente qual a mensagem que você deixa para os jovens, para que a juventude se engaje, volte a se interessar pela política. Olha, anteontem eu apresentei em Camamu meu programa de governo, que é esse aqui, ó,
15 motivos para votar em Chico Vasconcelos, em Pedro Aguiar, que é o meu vice. Pedro é do PPS, já foi candidato a prefeito, é um homem muito sério. Antes de apresentar isso aqui, eu passei um vídeo na tela, um vídeo que está no meu Facebook, que é um vídeo do texto, uma interpretação do texto do Brecht, aquele analfabeto político. Quando eu apresentei, tinha um grupo de jovens na apresentação, porque a apresentação foi pequena, foi mais para pessoas, para empresários, formadores de opinião, mas foram alguns jovens para lá. Eles bateram palma quando ouviram, quando assistiram o vídeo. Quem mais me abraça em Camamu, quem mais me estica, puxa, pega, vem, abraça, beija, são os jovens. Porque eles estão compreendendo, que eu brinco muito, a juventude ela não pode estar parada, ela não pode ser amorfa. E lá em Camamu tem um movimento muito forte da juventude cristã, que é a juventude católica e a juventude evangélica. E eu digo muito para eles o seguinte, na própria Bíblia, né, eu não sei exatamente, que eu não sou estudioso da Bíblia, mas em Apocalipse, se não me engano, 3:16, capítulo 3, versículo 16, diz uma coisa assim: o cristão não pode ser morno, ele tem que ser frio ou quente, ele tem que ter partido, em resumo, explicando, tem que ter lado. Na Bíblia está escrito, se for morno, vomitar-te-ei. E a juventude hoje, ela tem que assumir essa postura de frio ou quente, ela tem que tomar partido. E claro, como a juventude sempre esteve ao lado do que é certo, do que é correto, do que é, vamos dizer, do que é desafiador, eu acredito que a juventude hoje, ela tem um papel importante. Se você que está me ouvindo aqui, se você que vai ler o que está escrito aqui, você preste bem atenção no seguinte: quem virou na história da humanidade, não está escrito nome de pessoas que não participaram. Está escrito o nome de muitos jovens que lutaram, jovens que fizeram da política o seu lugar. Os homens que estão aqui hoje, eles foram jovens um dia. E a política, eu costumo sempre dizer que, para a juventude, eu falo muito isso para você que está me ouvindo. O cidadão não é corrupto, não é pela política, não é a política que faz ninguém corrupto. O cara nasce corrupto. Ele é corrupto por formação, ele é corrupto por família, ele é corrupto por história pessoal, ele é corrupto pela facilidade. É claro que o cidadão que tem essa vocação da corrupção, da bandidagem, ao chegar à política, ele amplia isso, porque a fiscalização do governo, dos órgãos públicos ainda não está correndo. Porque se houvesse fiscalização, muitos desses candidatos não seriam candidatos. Eu escrevi um artigo a semana passada, saiu, acho que foi quinta-feira, no Correio da Bahia. Trocaram até meu nome, botaram Chico Mascarenhas, Chico Vasconcelos, que eu falo sobre ficha limpa. Se pegar o Correio, aí eles devem ter até já corrigido. Eu falo que o papel da juventude de ir para a rua, porque foi a juventude que derrubou o Collor, os caras pintados. Foram os políticos. Os políticos foram pressionados pela juventude. E a própria Rede Globo foi para a rua, escancarou, depois que a juventude pintou a cara e foi para a rua. Então, eu não estou pregando aqui violência, não estou pregando aqui nada disso. Eu estou pregando que a juventude, ela não pode ser morna. Ela tem que ser determinada, ela tem que ser quente. E hoje eu digo a você, ela tem que ter o papel de escolher quem é o melhor para ela, quem é o melhor, quem que dá o bom exemplo. E na minha terra, bato no peito, qualquer pessoa lá pode saber, o bom exemplo está sendo dado pelo 15, pelo PMDB. E o bom exemplo está sendo dado por esse caboclo que ele fala aqui, o Chico Vasconcelos. Chico, muito obrigada. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais da sua história e de lá do município de Camamu. E nós daqui do Encontro Político desejamos boa sorte e sucesso nas eleições. Olha, eu só tenho a dizer o seguinte, falar ao pessoal de Camamu uma coisa: eu tenho muita honra, me considero um homem realizado, vitorioso, só pelo fato de ter feito uma proposta. Eu sou o único candidato, tenho um programa de governo definido, eu sei o que eu quero para Camamu. E meus filhos, meus netos, meus amigos, a geração, o povo de Camamu, nunca vai esquecer essa campanha, porque essa campanha
Foi a primeira campanha, talvez uma das poucas campanhas que teve um único candidato ficha limpa, um único candidato reconhecido pela Justiça como candidato que pode verdadeiramente administrar Camamu, com sua experiência de trabalho, com sua experiência profissional e com a coisa mais maravilhosa que tem. É o gostar, é o amor que eu tenho pela minha terra, essa Camamu maravilhosa, meu principado. Esse foi o nosso encontro político de hoje com a participação de Chico Vasconcelos, candidato a prefeito de Camamu. Continue acompanhando o PMDB através das redes sociais e pelo blog do presidente do partido, o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Até o próximo programa.